Hoje o meu convite para você é que você seja o jardineiro na vida do seu filho. Eu escrevi um livro onde eu conto como eu me tornei jardineira de infâncias, toda a minha trajetória na educação. E por que não professora e sim jardineira? Por que que os meus filhos também me chamam jardineira? Eu quero contar um pouquinho para vocês, contando uma história. Era uma vez um jardineiro e ele ficou insano. Vamos dizer assim, maluco. Esse jardineiro um dia pegou uma semente de tomate. Se a gente pensar numa semente de tomate, a semente, seja de tomate, seja de pepino, seja de qualquer vegetal, de qualquer fruto, de qualquer legume, de qualquer fruta, ela contém em si todo o potencial de se desenvolver e se for uma semente de manga, vai se tornar uma linda mangueira e vai dar muitas mangas deliciosas. Se for uma semente de tomate, vai se tornar um lindo tomateiro com frutos deliciosos. Só que esse jardineiro, ele não estava legal da cabeça. Ele olhou para essa semente, que era uma semente de tomate, para ser um tomateiro, e ele desejou com toda a sua força que aquela semente se tornasse um pé de manjericão. E aí esse jardineiro, ele plantou essa semente como se fosse um pé de manjericão. Então ele colocou num solo próprio para manjericão. Manjericão é uma erva, né? Que ela gosta muito de sol e que ela gosta também de bastante água. Então esse jardineiro ele regou constantemente, deixou aquela semente exposta bastante sol e ele com todo o seu coração desejou que aquela semente se tornasse um manjericão. Mas então a semente começou a crescer e virou um tomateiro. Mas não um tomateiro com todo o seu potencial. Ficou um tomateiro meio tortinho, as folhas estavam queimadas porque era excesso de sol e de água, duas coisas que o tomateiro não gosta. E aí esse jardineiro, ele começou a xingar o tomateiro e colocou a culpa todinha no tomateiro. Falou assim que ele tinha sido um tomateiro ingrato, teimoso com o jardineiro, que fez tudo o que podia para que ele se tornasse um manjericão. E muitos pais, muitas escolas são como esse jardineiro maluco com as crianças. Se a gente pensar numa planta e como é o trabalho de um jardineiro ele pega a semente e ele prepara o solo com muito cuidado. Ele não tem um script pronto de passo a passo para aquela semente, porque o seu maior papel é observar, principalmente nos primeiros momentos da semente. Esse jardineiro, ele começa a observar cuidadosamente quais os cuidados que aquela semente necessita. Se ele seguisse um script, ele diria: no segundo dia colocarei mais 200 ml de água. Se ele é um jardineiro atento, sem script, ele vai colocar o dedo lá na terra para ver mesmo se a terra já está úmida o suficiente ou se ela precisa de um pouquinho ou menos água. É a atenção, o olhar observador do jardineiro que vai fazer toda a diferença nesse período inicial, que aquele broto ele precisa de todo cuidado. Esse jardineiro, inclusive, vai fazer uma cerquinha em volta daquela semente para que pássaros, para que insetos não cheguem perto, porque eles podem prejudicar esse momento inicial daquela plantinha, porque a planta, quando ela começa a colocar os seus primeiros galhinhos, não são galhos sólidos como de uma árvore, é bem fininho, é bem, é bem delicado, e o jardineiro sabe disso. Então, o jardineiro, ele começa a perceber se perto daquela semente, daquele brotinho, se tem ervas daninhas. Se tiver ervas daninhas, ele rapidamente tira daquele lugar em que a semente foi plantada. E ele observa se a semente, se o brotinho está precisando de mais sol, começa a perceber a coloração das folhas, né?
folha por folha, aquele jardineiro cuidadoso, ele vai olhando aquele brotinho. Se a gente pensar, o nosso trabalho com as crianças deveria ser assim. A gente precisa observar o temperamento, a personalidade e o que os nossos filhos, que ainda são muito delicados nesse processo de vida que eles estão. Eles não têm o repertório de uma árvore frondosa que já dá frutos, eles estão iniciando a sua vida humana. Eles estão começando a colocar os seus brotinhos. Eles precisam ser cercados de cuidados e de um olhar curioso, de um olhar atento. Porque se a gente tem simplesmente um script sem levar em conta esse broto, a gente pode querer que um tomateiro vire manjericão. Quando a gente abre uma porta ou um portal, seja de um jardim, seja de uma sala de aula, seja o privilégio de educar filhos. Pode parecer num primeiro momento, num primeiro olhar descuidado, que criança é tudo igual. Criança, se a gente usar o passo a passo da birra, o passo a passo de como deixar meu filho mais inteligente, é tudo igual. Mas assim como uma semente, em essência, cada um de nós, a gente é único. Enquanto a gente tratar a infância, querendo que uma semente de tomateiro vire manjericão, a gente permanece, enquanto sociedade, analfabetos de infâncias. E aí teremos muitos tomateiros tristes, murchos, tristes por se sentirem culpados por não serem manjericão. Então, o meu convite para você que está ouvindo esse vídeo é: seja um jardineiro da infância. Observe e acredite, porque quando um jardineiro planta uma mudinha de flor, como aqui na imagem, ele acredita no seu coração que aquela flor, ela tem a capacidade de ser a flor mais linda. Se ela for uma flor branca, ela vai ser de um branco lindíssimo. Se ela for uma flor amarela, o jardineiro acredita naquele broto com todo o seu coração. E ele vai dar todos os cuidados para que aquele broto cresça e siga a sua essência. Com os nossos filhos, com as nossas crianças também precisa ser assim. A gente tem que olhar para eles e acreditar que dentro deles tem uma força interna e que eles vão poder, que nós vamos dar um ambiente que a gente puder, que a gente conseguir para que eles floresçam e se tornem árvores bem frondosas, com raízes bem sólidas, enfrentando todas as tempestades da vida. Era esse o meu recado. E esse é um pedacinho de uma aula que está lá dentro do meu acervo, né, que é uma comunidade para pais, em acervoalineleite.com.br. Até a nossa próxima aula.